Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal Reforço Escolar Matemática. Vamos resolver questões da OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, tá? E privadas também. São questões da segunda fase, nessa playlist, que nós já estamos na aula de número 7 para o nível 2, oitavos e nonos anos do ensino fundamental. Então, vamos aqui nesse vídeo resolver duas questões para que você tenha mais conhecimento na disciplina de matemática. Vamos lá. Na primeira questão, lembrando que as questões da segunda fase, ela exige do candidato um raciocínio, logo respostas sem justificativa não serão consideradas. Então é importante você ler a questão, ficar atento ao enunciado e tentar elaborar uma resposta possível dentro do que a questão lhe exigirá. Vamos ler a questão com bastante atenção. Pedro constrói uma sequência de pilhas com cubinhos de tamanhos iguais. Então, todos os cubinhos aqui têm tamanhos iguais e ele faz um padrão, né? As pilhas obedecem a um padrão. Ele começa com um único cubinho, que é esse aqui. As pilhas são construídas sempre de forma triangular, a partir da anterior, aumentando-se 2 cubinhos em cada camada e colocando-se um cubinho no topo. Aumentou 2 cubinhos aqui, colocou um cubinho no topo. Tinha 3, aumentou 2, foi para 5. Depois colocou 3 em cima mais um no topo, sempre de forma triangular. Na figura estão representadas as 3 primeiras pilhas da sequência. Observe que na primeira camada da terceira pilha há 5 cubinhos. Quantos cubinhos deverá ter a primeira camada da quinta pilha? Então, tem que ser muito bem observado, né? Que a ideia aqui vai aumentando de 2 em 2, tá? A camada de baixo. Logo aqui, ó, você vai ver a primeira pilha tem 1, a segunda pilha tem 3, a terceira pilha tem 5, logo a quarta pilha vai aumentar 2, tem 7, a quinta pilha vai aumentar 2, vai ter 9, tá? Então você pode perceber esse padrão se repetindo. Na primeira pilha, você viu que tem 1. Tem um cubinho na primeira pilha. Na segunda pilha, vamos ter 3, um em cima do outro. Na próxima pilha, vamos ter 5. 5, aí em cima aqui vai ter 3. Depois em cima vai ter outro. Então, essa aqui é a primeira. Segunda pilha. Terceira pilha. Então, aqui vai ter 1. Vai ter 1. Vai ter 2. 3, perdão. 5. O próximo será 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois vai vir em cima 5. Depois vai vir em cima 3. Depois mais 1. Então essa será a quarta pilha. E o número relacionado na primeira será 7. Logo, a quinta pilha será 7 mais 2. Então nós vamos ficar com 9, tá? Quinta pilha é a primeira camada da quinta pilha, então será 9 cubinhos. Já vale ressaltar aqui que a sequência apresentada são a sequência dos números ímpares, que seria o 9, o próximo aqui. Então há um padrão se repetindo, tá? Então esse padrão aqui vai ser importante, porque quando nós temos um número ímpar, nós temos 2n menos 1, tá? Essa é a representação de um número ímpar. Por exemplo, se eu quisesse descobrir aqui o 7.
7 vezes 2, 4 vezes 2, 8, menos 1, 7. Então, aqui, ó, esse N vai representar a posição. A posição da pilha. Essa posição aqui, ó, vai representar quantos cubinhos vai ter na primeira camada. Por exemplo, se for 3, ó. Se for 2, perdão, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Se for a terceira pilha, ó, 2 vezes, aqui tem uma multiplicação, 2 vezes 3, 6 menos 1, 5. Então, isso aqui é uma representação para número ímpar, tá? Então, se eu quiser encontrar a posição, através da posição eu quiser saber quantas pilhas tem a primeira camada, eu só vou substituir. É o que vai acontecer nesse item, nos próximos itens aqui, ó, observe. Quantos cubinhos deverá ter a primeira camada da 2014 pilha, né? A primeira camada dessa pilha aqui, 2014. Então, o que iria acontecer? Possivelmente, eles podem trocar essa questão e colocar 2020, tá? Você já vai ficar atento. Se a representação de número ímpar é 2n menos 1, esse n aqui representa a posição, né? Que é a 2014. Eu vou fazer uma substituição. Então, vamos ficar com 2 que multiplica 2014 menos 1. Isso aqui você vai encontrar 2027. 4027. Você vai dobrar aqui. Você vai encontrar 2 vezes 2, 4. 28 menos 1. 4027 é o resultado, tá? No próximo nós temos: Pedro observou que poderia transformar qualquer pilha triangular em uma pilha quadrada, reorganizando os cubinhos dessa pilha. Observa na figura como ele fez isso com a quarta pilha. Observa, ele tirou esses que estavam aqui, encaixou aqui e formou um quadrado. Então, a quantidade aqui, ó, é 4 vezes 4, tá? Se eu quisesse calcular a quantidade, era 4 vezes 4, que é igual a 4 ao quadrado. Ele usou essa ideia para calcular quantos cubinhos são necessários para construir uma pilha triangular com 99 cubinhos em sua primeira camada. Qual resultado ele obteve? Então, nós podemos observar, será 4 vezes 4. Aqui, observável que a posição, né, é a quantidade de cubinhos. Logo, ele nos dá a quantidade de cubinhos. E eu sei que se eu calcular 2n menos 1, eu tenho essa quantidade de cubinhos usando a posição, né? Que ele fala que é 99 cubinhos na primeira camada. Então, para mim encontrar a primeira camada, né, de cada uma, eu uso 2n menos 1 igual, e esse aqui eu me dá a quantidade de cubinhos. Logo, eu vou identificar qual é a primeira camada, né? Vou observar a quantidade que tem e vou sugar o número par, né? O número par que já vai me dar o resultado, né? Você vai verificar que é 1, 2, 3, 4, já vai te dar o resultado. Você só vai levar ao quadrado, tá? Fazendo isso, 2n é igual a 99, vou passar somando, vai ficar 100. Logo aqui, ó, vou usar esse sinal que significa implica. Vai ficar o 2 dividindo 100, n é igual a 50. 50 o quê? 50 cubinhos na primeira camada, tá? Nessa primeira parte aqui, ó, vai ter 50. E aqui vai ter mais 50, então 50 vezes 50, que é igual a 50 ao quadrado, que é igual a 2.500, agora sim, cubinhos, porque 5 vezes 5 aqui, ó, é 25, aí eu repito os dois zeros. Então, aqui é cubinhos. Pilha que tem 99, né, cubinhos aqui na sua primeira camada. Vamos à questão de número 2, que diz o seguinte: Rosa tem 4 cartões quadrados e cada
um deles apresenta um polígono regular, diferente de 3 a 6 lados, como mostra na ilustração. Então, nós temos um triângulo, um quadrado, um pentágono e um hexágono. Vamos aqui. Faltou a questão A. A questão A, ela pede, por exemplo, quantas formas pode ser apresentada o pentágono, por exemplo. Você pode ser vista de quantas formas o pentágono, tá? Aí o pentágono você vai ter que fazer, né? Por exemplo, ele pode ser visto dessa maneira, igual está disposto, que é essa maneira aqui, com a base. Mas ele pode ser visto também com a base para cima, esse lado paralelo para cima. Ele pode ser visto também com o lado paralelo para esse lado. E ele pode ser visto também com o lado paralelo para o outro lado. Seria essa ideia, né? Então, seria 4 possibilidades de você dispor essa figura geométrica, que é o pentágono. Por quê? Tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Pentacampeão, 5 títulos. Então, pentágono é porque tem 5 lados. Então, parte paralela para cá. Seria assim essa ideia. Agora, vamos observar a próxima questão. De quantas maneiras diferentes o hexágono pode ser quando colocado em um dos espaços do álbum? Você vai ver que o hexágono é essa figura em verde, é esse verde aqui, ó. Nós vamos poder ter ele paralelo em cima e paralelo embaixo. Aí a ponta dele vem assim. Você vai verificar que se eu girar ele tanto assim e voltar ele de novo aqui, nós vamos ter uma possibilidade assim, tá? Vai ser a mesma. Possibilidade. A outra seria ele inclinado, essa parte paralela para os lados assim. Seria algo assim, aí teria mais uma possibilidade ou maneira. Logo aqui, para o pentágono, eu vou ter 2 maneiras. Então, isso aqui vai ser importante. Essa aqui também, né? 2 maneiras. 4 maneiras. Duas maneiras distintas, né? De quantas maneiras diferentes Rosa pode colocar os 4 cartões nos 4 espaços da primeira página do álbum? Então, nós temos um álbum que tem 4 espaços, tá? Esse álbum aqui, ele contém 4 espaços. Um espaço, 2 espaços, 3 espaços, 4 espaços, tá? Primeiro, se eu tenho 4 figuras, né? Tem o triângulo, ele pode ser disposto de 4 maneiras. Tenho um quadrado que pode ser disposto de uma maneira, se eu girar o quadrado não vai alterar. O pentágono, que eu vi que eu posso ser disposto de 4 maneiras. E o hexágono, que são 6 lados, pode ser disposto de os hexágonos pode ser disposto de 2 maneiras. Então, para cada um aqui, ó, como é maneira distinta, perdão, aqui eu vou ter 4 possibilidades. Depois eu vou ter 3, depois eu vou ter 2, depois eu vou ter 1. Para esse jogo aqui, considerando todas as ideias apresentadas, eu vou ter a multiplicação de 4 vezes 3
vezes 2 vezes 1. Esse resultado é 24. Mas eu tenho também que aqui pode vir um triângulo e vai ter 4 possibilidades. Depois uma possibilidade para o quadrado, depois para o pentágono 4. Para o hexágono eu vou ter 2 aqui para dispor. Então, quando eu multiplicar também esses valores aqui, ó, eu vou ter uma combinação de resultados, que essa é a ideia do princípio de contagem. 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32. Então, aqui no final, eu vou ficar com 32 vezes 24. Tá? 32 vezes 24 vai ser o resultado aqui pra gente, ó. 32 vezes 24. Vamos fazer 32 vezes 24. Você pode usar esse espaço aqui, ó. 32, 24. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 2, 4. 6. 8. Tá? 2 vezes 2, 4. 32 vezes 24. Vamos lá. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Tá? 8. 6. 7. 768. É maneiras distintas, tá? Essa seria a resposta, né, para o item C. Então, terminando essa aula, fico por aqui. Caso gostou, deixa seu like, não deixa de compartilhar o vídeo e ativar os sininhos para ficar por dentro de tudo que é disponibilizado aqui no canal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.